Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para contar sobre outro reformador. Hoje, João Calvino, famoso Calvino, francês, né? Nos vídeos anteriores e provavelmente nos próximos, eu coloquei aqui um fundo virtual na tela, né? Com um local que era importante daquele reformador. Esse eu não quis colocar, porque já dando um spoiler, né? No final da vida de Calvino, ele proibiu o pessoal de Genebra de fazer uma lápide, um túmulo dele, onde o pessoal pudesse ir lá e até, de certa forma, adorá-lo, reverenciá-lo, né? Então, não se sabe onde ele foi enterrado, né? E por isso que eu não quis colocar nada aqui. É como se as memórias, os estudos, o que ele falava fosse muito mais importante, claro que é, né, do que o corpo dele é ali e tal, a gente preocupar com isso. João Calvino viveu de 1509 a 1564, francês, né? Ele é conhecido como um grande reformador, ao lado de Lutero, de Hus, principalmente Lutero e Calvino, eles são muito famosos, né, pela reforma protestante, né? Eram amigos, né? Calvino também é conhecido como um homem de um coração forte e honesto. O pai queria que ele fosse para o sacerdócio. E todo tempo ele falava: você vai estudar para você ser sacerdote, para depois virar bispo, cardeal, quem sabe até um papa, né? E o pai amava a igreja. Então tudo que ele fazia era para isso. A mãe de Calvino era uma mulher muito adorável, gentil, e ensinava muitas coisas para ele. Tanto é que depois, tudo que ele falava, minha mãe falava isso, minha mãe me explicava que não podia ser assim. Mesmo depois, na faculdade, o Calvino teve uma vida tranquila e honesta, ele não preocupava muito, queria as farras dos jovens. Calvino sempre era contra isso, ele ficava o mais distante disso, e tinha uma vida muito íntegra. Até os inimigos dele era difícil de falar o que ele estava errado, né? Seu pai amava a igreja mais do que a Cristo ou a Bíblia. Para ele, a igreja estava num ponto acima de Cristo e a Bíblia não poderia ser lida, porque o pessoal da igreja falava que a Bíblia tinha coisas erradas. Olha que doido. E assim, eles tinham mais uma condição de vida, né, relativamente boa, mas precisavam de dinheiro para que Calvino fosse estudar. Era comum à época colocá-lo, os jovens, como sacerdote de igreja, mesmo que eles não fizessem nada para a igreja, mas para receber um salário e, com isso, custear as despesas. Então, Calvino foi declarado sacerdote aos 12 anos e ele pegava esse dinheiro e ajudava nas suas despesas. Calvino tinha um primo chamado Robert, que ele gostava muito, mas o pai de Calvino não gostava que eles tivessem uma amizade tão próxima, porque esse primo Robert gostava e estudava a Bíblia. E Calvino falava: meu pai falou que eu não posso estudar a Bíblia e tal. Mas acabou que, com o tempo, Calvino passou a estudar mais a Bíblia, estudar o grego para ler o Novo Testamento na língua original. Teve outros professores que influenciavam, um senhor que morava na floresta também, né, que ajudou Calvino nesse estudo da Bíblia. Calvino era considerado um acusativo. Olha que termo legal, porque seus colegas sempre falavam que Calvino chegava: isso não pode fazer, você está errado nisso. E, além de acusar o pecado dos outros, ele também se policiava para que ele não pudesse errar, para que ele não pudesse pecar. E quando ele o fazia, ele sempre estava disposto a pedir perdão e tentar não repetir o erro. Aí ele começou a pregar na terra do seu avô. O avô dele era tanoeiro, ele fazia barris, né, para colocar vinho. E aí ele começou a pregar a verdade. Seus sermões eram conhecidos por serem sermões que pregavam muito a verdade e, além disso, eram muito curtos, objetivos. Entretanto, pregava, claro, a verdade, as escrituras. O pai, com medo disso, né, de ter algum problema com a igreja, manda que ele troque o sacerdote pelo direito. Falou: você não serve para ser sacerdote.
Calvino ficou triste, porque ele estava gostando de pregar, né, as escrituras e a verdade. Entretanto, ele pensava, eu não posso desobedecer meu pai. Meu pai mandou e eu preciso fazer. E aí ele pensou que, mesmo fazendo direito, ele poderia continuar pregando, né? E Calvino conheceu Cope e Calvino, eles pregavam juntos. Ora, Calvino escrevia o sermão e o Cope era quem o pregava. E eles pregavam que a salvação era por meio da fé em Cristo Jesus. E essas pregações fizeram que os dois tiveram que fugir de Paris. Essa fuga, alguns historiadores falam que foi até descer por meio de um cesto, né? Eles comparam muito a vida de Calvino com a vida de Paulo, o apóstolo, fora do tempo, né? Porque muitas coisas aconteceram similar, né? Mesmo que com um tempo muito diferente, claro, né? E aí Calvino torna-se pastor em Genebra, de novo, sermões objetivos e, claro, falando da verdade sempre, né? Calvino era muito estudioso, muito estudioso. E, ora, ele estudava demais, e aí tinha o direito e a Bíblia, e ele cuidava pouco da sua saúde. E, por causa disso, ele acabou tendo várias doenças e sofreu muito com isso, né? E aí ele ficou doente por uns 4 meses, severamente, e acabou falecendo com 55 anos de idade. Ele teve aquele negócio que eu te falei do túmulo dele, né? Que ele não queria uma glória para ele, né? Calvino, uma frase muito legal dele, diz que quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Hoje também nós temos muitas pessoas que ficam pregando coisas dizendo que é de Deus, mas na verdade não é tão correto assim. Então nós devemos estudar sempre a Bíblia e ver se aquilo que é falado para nós é coerente com os ensinos da Bíblia. Como grande legado, né, de Calvino para nós devemos pensar em cuidar da saúde, claro, estudar é muito legal, muito importante, devemos estudar, mas não podemos esquecer da nossa saúde, nós temos que ter hábitos saudáveis. Calvino também tinha um problema com seu temperamento, ele era muito explosivo, e ele sempre falava, jovem, criança, cuide disso, não seja explosivo, pense antes de agir, para que depois você não fique triste com o que você fez, né? E não poderia ter feito, poderia ter pensado mais. E sempre estudar a Bíblia. Calvino vai ser sempre lembrado como um grande reformador, assim como John Hus, Lutero, né? E o grande feito dele foi sempre voltar-se às Escrituras, a ler e entender o que a Bíblia nos ensina. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo.